irmã, meu querido irmão, que tem acompanhado aí conosco esse estudo do livro de Ruth. Chegamos hoje então neste último vídeo sobre essa história maravilhosa, desse romance maravilhoso aqui entre Boaz e Ruth. Queridos, para você que pega esse vídeo aí pela primeira vez, que assiste esse vídeo pela primeira vez, durante esse tempo de quarentena, a igreja está fazendo uma série de estudos bíblicos para poder trazer instrução para os irmãos e que neste tempo nós possamos crescer no conhecimento do Senhor. Hoje encerramos a história de Ruth, mas na próxima semana começaremos um novo estudo, uma nova série. Então, queridos, nós temos acompanhado desde o primeiro vídeo, desde segunda-feira, esse drama familiar, a história da família de Elimeleque e Noemi, que acontece, queridos, não assim largado na história, não como mais um livro da Bíblia, mas ele acontece dentro de um outro livro que antecede esse livro. Ele acontece no período do livro dos Juízes. Esses juízes, como nós vimos, eles eram chefes, eles eram líderes levantados por Deus, não apenas como simples magistrados, mas eles eram chamados, levantados por Deus, comissionados por Deus para libertar o povo de Israel de uma situação opressora que aquela geração vivia. Aquela geração era uma geração inconstante e eles eram moralmente corruptos, eles estavam espiritualmente decaídos. Então era preciso que de época em época o Senhor levantasse ali um líder para lembrar o povo de se voltar para ele e libertá-los daquela opressão. E é no meio desse caos espiritual e moral que vem então essa história, que brota essa maravilhosa história de fidelidade, de amor, de resgate, de segunda chance aqui no livro de Ruth. Então vocês acompanharam comigo que essa família judia sai de Belém e vai para terras pagãs, vai ali para Moabe, onde passa 10 anos, e não apenas vive ali 10 anos, como sofre, querido, com várias perdas. Os varões dessa família chegam a falecer, deixando então 3 viúvas. Essas viúvas ouvem falar, querido, que há pão que lá na terra de Belém, que Deus resgatou a sorte, agora havia alimento ali de onde Noemi havia saído, e Noemi decide voltar para sua terra que há 10 anos ela havia deixado. Porém, ela pede que suas noras fiquem ali em Moabe, porque ela não tinha mais nada para oferecer a elas. Órfã, então, fica naquela terra, mas Ruth, mediante a demonstração de amor incondicional e de uma fidelidade, uma declaração das mais lindas que nós encontramos na Bíblia, ela diz para Noemi que não deixaria Noemi partir sozinha. Ela diz para Noemi: não insista comigo para que eu fique aqui. Aonde você for eu irei, a sua terra será a minha terra, o seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. E essa menina então parte com Noemi e chega com Noemi ali em Belém. Queridos, vemos então nessa moça uma mulher virtuosa, uma moça generosa que vai se dispor a cuidar ali da sua sogra. E para que elas tivessem sustento, ela começa dia após dia a catar espigas nas fazendas vizinhas. Mas Deus, o soberano da nossa história, aquele que continua no trono e governando todas as coisas, ele conduz então Ruth a terras que ela descobriria que seriam de Boaz. Boaz era um parente de Elimeleque, o falecido de Noemi, e que, segundo os costumes e a lei mosaica, era aquele que poderia trazer uma nova esperança a essa família, redimindo essa família, resgatando essa família, para que o nome dessa família continuasse de geração em geração. Então, Ruth compartilha com a sua sogra aonde ela havia colhido as espigas naquele dia. Noemi então sabe que Boaz era o seu parente e, conhecedora da lei e dos costumes, instrui a sua nora como mostrar a Boaz virtualmente, quero dizer, não pela internet, né, queridos, mas como uma moça virtuosa, como ela poderia demonstrar a Boaz que queria ser resgatada por ele. E Ruth faz segundo os costumes e segundo toda a orientação da sua sogra. Deus a abençoa. Boaz reconhece o seu gesto, reconhece a sua virtude.
e então diz que teria um interesse em resgatá-la. Porém, queridos, a história vai correndo e nós vemos o plano de Deus se desvendando diante dos nossos olhos e o cuidado de Deus em cada detalhe. Vemos, querido, que entre Boaz querer resgatar a família e a família querer ser resgatada por ele, havia ainda um outro membro da família. E esse membro da família, parente de Elimeleque, por ser primeiro que Boaz na fila, teria o direito de ser esse resgatador. Então Boaz, homem correto que era, generoso, honesto, o homem de Deus, ele vai fazer tudo segundo a lei e os costumes. Ele chama então esse parente e na frente de 10 testemunhas e na porta da cidade, como era a regra, ele passa a situação para esse primeiro resgatador, que abre mão do seu direito. E Boaz então na frente destas testemunhas e após selar o acordo com a troca das sandálias, ele recebe o direito de resgatar essa família e assim ele o faz. E é assim que caminhamos, querido, para o final dessa história, quando mediante o direito adquirido honestamente, da forma correta, Boaz então se casa com Ruth. Então eu quero te convidar para ler comigo a partir do verso 13, para vermos como se desenrola os capítulos, os versos finais desse capítulo. Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz a um filho. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho de sua nora que a ama e lhe é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. E aí, queridos, os últimos versos encerram com a genealogia. Vemos aqui Deus resgatando não somente a sorte dessa família, mas também dessa viúva, queridos, e também abençoando essa moabita que teve esse gesto de fidelidade e amor condicional com a sua sogra. Nós vemos aqui que no primeiro casamento Ruth não pôde ter filhos. E assim como Deus abençoou Raquel, abençoou Sara, abençoou também agora Ruth para que ela, querido, fosse livre da esterilidade e pudesse dar esse filho chamado Obed a Boaz. Então Obed gera Jessé, que gera Davi, e sabemos que o nosso rei Jesus vem dessa genealogia. Também vemos algo maravilhoso na declaração das vizinhas a Noemi, quando elas dizem: a sua nora te ama e ela lhe é mais valiosa do que 7 filhos. Queridos, quando essas vizinhas usam essa expressão 7 filhos, é a mesma que nós encontramos em alguns outros livros, por exemplo, o capítulo 1 de Jó, quando esse número 7, além de perfeição, indica a bênção de Deus. A bênção de Deus estava sobre essa família. A bênção de Deus, o favor de Deus, a graça de Deus resgatou toda a história dessa família e transformou uma história de tragédia em bênção para toda a eternidade. Vemos também, encerrando aqui com a genealogia, que vai trazer para a gente 10 genealogias, e não é por acaso, querido, que são 10 genealogias. Os 5 primeiros nomes representam ali as 5 primeiras genealogias, que seriam da época que nós vamos chamar dos patriarcas até Êxodo, passando pelo tempo do deserto. E a genealogia seguinte, que vai de Salomão até Davi, que cobre o tempo de vida de Josué até Juízes, que é até o tempo da monarquia. Tudo na Bíblia, queridos, tem um significado. Deus pensou em cada detalhe para nos ensinar, para nos instruir, porque a palavra de Deus, ela vem para nosso ensino e para nossa instrução. Quantas coisas esse livro de Ruth nos ensinou. Nos ensinou, por exemplo, que não devemos tomar atitude sem consultar a Deus. Aquele chefe de família tomou uma atitude precipitada e na tentativa de salvar a sua família, perdeu alguns.
mas vemos também que a misericórdia de Deus, ela é muito maior do que, queridos, os nossos erros. E Deus pode transformar um caos numa história de bênção. E muito mais do que isso, o livro de Ruth, ele é em si uma demonstração do amor de Deus por nós. Vemos isso na própria lei aqui da colheita. Como assim, pastora? Porque nós vemos que através daquelas leis que Deus instruiu o povo a que não catasse as espigas do chão. Todas aquelas leis da assistência eram para proteger os estrangeiros, os órfãos, as viúvas, queridos, os pobres. E através dessas leis que Deus institui, que está em Levíticos e também repete-se em Deuteronômio, mostra o seu amor e o seu cuidado para com o seu povo e aqueles mais necessitados. Nós vemos também que Boaz, aqui nesse livro, esse homem, nessa história, ele prefigura o papel de Cristo como nosso parente resgatador. E queridos, assim como nessa história, também nós podemos dizer que essa história também é a nossa história. Nós estávamos sem esperança, sem um resgatador, sem uma pátria, estávamos sem parte no reino de Deus. Mas veio aquele um dia que nos resgatou, nos devolvendo a esperança, nos devolvendo, querido, uma pátria, porque somos cidadãos do reino de Deus. E nós vemos que assim como Ruth arriscou tudo e Deus a honrou, Deus reconstruiu a sua história. Quando nós arriscamos tudo e colocamos a nossa fé em Cristo, em Deus, Deus nos salva, Deus nos perdoa, Deus reconstrói as nossas vidas e nos dá uma bênção por toda a eternidade. A redenção, queridos, de Ruth, através de Boaz, é um retrato da nossa redenção através de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Muito obrigada, querido, por ter acompanhado e que esteja orando para que Deus coloque no meu coração o próximo livro que nós iremos estudar, para que seja uma bênção na vida de todos nós. Deus te abençoe.